Então, de novo, bom dia a todas e todos que estão por aqui, que puderam acessar. Cada vez que tiver muito latido aqui, eu vou parar um pouco o áudio. Os cachorros começaram a latir exatamente agora que a gente começou. Enfim, não tem jeito de controlar. Mostrando aqui no SIGA, vocês já estão visualizando aí? Alguém me dá um feedback por áudio, por favor? Sim. Então, professora. Esse é nosso primeiro tópico, né? Esporte enquanto fenômeno cultural moderno. Então, nós disponibilizamos aqui um vídeo do professor Fernando Mascarenhas, né, numa entrevista, e também 3 textos, tá? Só um minutinho. Ó, o problema é quando o pessoal entra usando um e-mail que não é institucional, a gente tem que ficar dando permissão para entrar. Quando você loga no e-mail institucional, você já entra direto na reunião. Entenderam? Por isso que a preferência é por usar o e-mail institucional. Batidão aí, Matheus. Tá boa a música aí, né, Matheus? Tá escutando bem, né? Gente, eu só estou dando umas pausas aqui no áudio, porque os cachorros aqui estão latindo muito, e aí ficou horrível o latido na orelha, né, no ouvido de quem está por aí, ouvindo. Então, voltando aqui, pessoal, nós disponibilizamos para vocês na semana passada alguns conteúdos no tópico esporte enquanto fenômeno cultural moderno, né? Esse vídeo do professor Fernando Mascarenhas e os textos, né, 3 artigos para a leitura. Então, nós temos, né, este artigo, o esporte contemporâneo e o modelo de concepção das formas de manifestação do esporte, né, destes autores. Então, estes autores, estes artigos que nós selecionamos para o primeiro tópico,
eles tratam, de certa maneira, tanto essa questão do esporte contemporâneo, a questão do esporte moderno, enfim. Né? No caso do vídeo do professor Mascarenhas, se trata de uma entrevista na qual ele consegue abordar vários aspectos históricos do esporte, tanto da antiguidade como da era moderna, né? E um aspecto que ele também trata é a questão da profissionalização do esporte, especialmente dos esportes olímpicos, tá? E nesses textos... Ai, gente... Desculpa, esses cachorros, eles começam a latir justamente nesse momento que eu vou trabalhar, porque até então estava tudo calmo aqui em casa. Então, voltando. Nestes textos, este conjunto de textos e vídeo, tá? É o conjunto dos materiais que nós encaminhamos para vocês, que vocês vão ter algumas abordagens a respeito do tópico, né, do tópico esporte enquanto fenômeno cultural moderno, tá? E a tarefa de vocês obviamente que isso já era para ter sido feito, né? Já era para ter sido acessado o material, já ter feito leituras desses materiais, né? Mas, até porque esse material que vocês vão utilizar para elaborar a primeira avaliação. Então, vejamos aqui, depois da nossa conversa na semana passada, nós fizemos algumas alterações no nosso plano de ensino, né, considerando aquela conversa sobre eu vou colocar aqui no modo visualização. A visualização de vocês como aluno, que fica melhor para mostrar isso. Então, o plano de ensino, né? Aí, mais um entrando. Vou sempre reforçar. Quando vocês logam o e-mail e entram na reunião, o e-mail institucional, para entrar na reunião, é melhor, porque vocês entram diretamente, sem precisar fazer essa permissão aqui, tá? Eu tentei realmente editar a avaliação, não foi possível, o sistema não aceita, então ficou daquele jeito mesmo, né? 4 avaliações, mas esta última aqui, ela vai ser repetida, né? A última atividade. Então, nós fizemos essa alteração, né, nas avaliações, considerando a nossa conversa na semana passada, e nós reduzimos para 2 resenhas, né, e a elaboração do material didático sobre esportes olímpicos na escola. O termo resenha,
ele não é correto, digamos assim, para isso que nós estamos utilizando, tá? Isso que nós estamos fazendo. Por quê? Porque resenha é uma espécie de síntese, seria uma síntese de um material, né, de um texto, de um livro. Mas, mesmo assim, eu deixei esse termo aí, porque se trata de uma síntese do tema, né, do tópico, tá? Esporte enquanto fenômeno cultural moderno. Então, todos os materiais que estão disponíveis, eles deverão ser utilizados, né? Deverão ser apropriados pela sua leitura e interpretação destes textos e vídeo para formular um texto a respeito deste tema, né, que é o tópico esporte enquanto fenômeno cultural moderno, tá? E a diferença também, quando a gente usa o termo resenha, é que é um texto síntese, então ele não é um texto longo, tá? O trabalho passa a ser uma ideia, passa a ser uma produção, aí de novo, mais uma entrando aqui, uma entrando, sem e-mail institucional. Como eu estava dizendo, a resenha, né, ela não é o termo adequado, mas ela tem uma ideia que é interessante, porque a resenha ela é uma síntese que pode ser, normalmente, uma síntese crítica até, né? Crítica, ou seja, além de você passar as ideias, que seriam as ideias desse tópico, né? Esporte enquanto fenômeno cultural moderno, a partir dos materiais, dos textos, né, do vídeo que nós disponibilizamos para esse tópico, você produz um texto que passe as ideias e não seja recorta e cola do texto, tá? Dos textos, passa as ideias, sintetiza as ideias do material e ainda pode formular também uma crítica, ou seja, aquilo que você compreendeu e formular uma crítica a respeito dessa temática, né? Quando a gente fala esporte moderno, o esporte moderno, a gente faz uma demarcação, principalmente a partir das Olimpíadas, da implantação das Olimpíadas modernas. Não é que já não existia esporte, né, desde a antiguidade até as Olimpíadas da Era Moderna, mas eles foram se modificando, né, enquanto prática. O esporte na antiguidade era diferente em termos de concepções, de práticas, né, em relação ao esporte moderno. E na própria questão do esporte moderno, desde principalmente as Olimpíadas da Era Moderna, né, que foi idealizada por Pierre de Coubertin. Aí, mais uma. Olha, gente, isso é chato, viu? Vou parar um pouco aqui o modo apresentação.
vou reforçar, não é uma briga, eu estou brigando, sim, mas eu sei que isso ainda não está devidamente internalizado para vocês. Esse ambiente aqui é uma reunião, né, pelo Google Meet, tá? Essa plataforma, ela é utilizada, o Meet é utilizado, a gente utiliza o Meet via e-mail institucional. Esse e-mail institucional é o Nemat, ela tem esse pacote dentro do Google que permite criar e-mails e usar todas essas ferramentas que o Google tem. Então, vocês tiveram que criar um e-mail institucional para acessar o SIGA, né? Mas ele também serve para o uso dessas ferramentas do Google, que é desse pacote que a universidade tem. Então, eu peço a vocês que se habituem a utilizar o e-mail institucional, logar no e-mail institucional para entrar nas reuniões. Por quê? Quando vocês entram em outro e-mail, cada vez que uma pessoa precisa entrar, eu tenho que clicar para dar permissão. Por exemplo, agora eu estava fazendo uma explanação, mas ficou entrando um monte de gente. Aí eu tenho que ficar parando o que eu estava falando para poder permitir. Entenderam? Já as pessoas que entraram, logaram no e-mail institucional e entraram na reunião, elas entram direto. Entendeu? Por isso que a gente reforça para vocês utilizarem o e-mail institucional. Tá bom? Se está no celular, loga a sua conta Gmail, a sua outra conta, mas loga também, né, a sua conta do e-mail institucional, tá bom? Eu sempre vou reforçar isso, porque vocês podem, inclusive, passar a utilizar essa conta do e-mail institucional para todas as atividades que vocês realizam no curso, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui novamente. Já apareceu aí? Na tela? Alguém pode? Apareceu, professor, apareceu. Tá. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós disponibilizamos o material para só o material desse tópico, né? Esporte enquanto fenômeno cultural moderno. E eu estava também agora falando a respeito do esporte moderno, e que se dá principalmente a partir do advento das Olimpíadas da Era Moderna, idealizados por Pierre de Coubertin, né? Mas, de lá para cá, ou seja, desde a primeira Olimpíada da Era Moderna para cá, muita coisa já aconteceu, né? Hoje, por exemplo, eu prefiro utilizar o termo como os autores desses artigos que nós encaminhamos para vocês, do esporte contemporâneo, né? Porque esse esporte contemporâneo, realmente, ele tem ele tem relativas diferenças em relação a aquele esporte que foi implementado lá nas primeiras Olimpíadas, né? Era um esporte amador, né? Elitizado,
E agora ele passa a ser, né, nos tempos atuais, especialmente a partir da década de 70, 80, ele passa a ser um esporte mais difundido, mais popularizado e também profissionalizado, tá? Então, os artigos, eles versam exatamente a respeito dessas questões. E aí a tarefa de vocês é justamente fazer esse trabalho de leitura e compreensão, né, dessas transformações desse fenômeno que a gente conhece como esporte, né? Especialmente, a gente, aqui nesta disciplina, o objetivo não é tratar do esporte historicamente, já é tratar mesmo sobre o esporte atual, né, contemporâneo, assim como o esporte de rendimento também, né? Então, esses primeiros textos, eles vão mostrar para vocês determinadas abordagens a respeito. Ai, por que não está abrindo agora? A respeito do esporte, principalmente do esporte contemporâneo, né? Então, veja aqui, nesse artigo também, daqueles mesmos autores, né? Do Renato, não lembro se são todos os mesmos mesmo. Esporte, um fenômeno heterogêneo, estudo sobre esporte e suas manifestações na sociedade contemporânea. Apesar desse texto trazer a concepção de esporte contemporâneo, o texto em si, ele não é muito recente, tá? Ele é de 2007. De 2007 para cá, também já aconteceram muitas mudanças, né, na prática, né, nas práticas e também nas políticas de esporte, tanto em nível mundial como nacional. Ai, não vou conseguir abrir por aqui, deixa eu ver. Então, vocês terão essa tarefa de ler atentamente esses textos e buscar. Vou abrir aqui mais um. Este. Isto. Aqui está repetindo. Deixa eu tentar abrir o terceiro. O terceiro texto. Eu não sei, eu estava falando na semana passada a respeito do uso da biblioteca virtual, né? Da biblioteca que a Unemat disponibiliza. Mas o que eu notei? Primeiro que ela está rodando muito lentamente, é uma biblioteca que você só consegue acessar e ler quando você realmente está logado, que você está com a internet, você não consegue baixar, né, o material de lá. Então, por essa razão é que achei mais pertinente nós, né, Fábio, disponibilizar para vocês esse material no formato de artigos, tá? Que isso facilita esse acesso e vocês conseguem baixar o material, vocês conseguem ler, né, sem precisar estar logado, né, na internet, tá?
Então, são 3 textos, relativamente... Não são muito... São artigos, né? Os artigos, eles têm, normalmente, algo entre 15 e 20 páginas, tá? Esses são 2, tá faltando mais um aqui. Isso. Já esse artigo, ele é mais atualizado, né? Mais... Quando a gente fala atualizado, aí vocês podem pensar, ler um artigo, por exemplo, de 1990, seria algo desatualizado? Não, depende. Depende muito do tipo de abordagem que os autores estão fazendo, tá? É claro que, como eu disse para vocês, o esporte, nessas últimas 2 décadas, já passou por muitas mudanças, né? Tanto em nível mundial, como nível nacional, tá? Especialmente quando a gente fala dessa questão da profissionalização do esporte amador, enfim, né, de esportes olímpicos também. Aliás, a cada Olimpíada, vocês que são os que gostam, né, e acompanham mais esportes, sabem que a cada Olimpíada são revisadas regras, são incluídos novos esportes, né, alguns, inclusive, como esporte de apresentação, nem sempre se consolida, né, o esporte passa a ser olímpico, mas muitas vezes se torna um esporte olímpico também, né, esses novos esportes. Então, aqui neste texto, né, essa abordagem dos autores já é uma abordagem digamos assim, mais, do ponto de vista mais cultural, tentando entender esse fenômeno, né, enquanto os outros textos, eles têm um direcionamento, um recorte, principalmente em relação à questão... Deixa eu voltar lá, na tela anterior. Principalmente em relação à questão do profissionalismo, das questões econômicas, né, que giram em torno da questão esportiva. Ainda assim, todos os textos, eles têm uma abordagem crítica, né? Eles têm abordagens que são com conceitos diferentes, né, como eu disse, mas eles trazem essa abordagem crítica a respeito desses esportes, né, do esporte enquanto um fenômeno cultural contemporâneo, tá? E aí a tarefa de vocês é justamente ler este material, todo ele, além dos textos, também o vídeo, né? Para produzir isso que eu nomeei como resenha, né? Nós, no caso, Fábio e eu, fizemos essa escolha de que as produções fossem resenha,
é um termo que não se aplica diretamente, de forma direta, a isso que nós queremos, tá? Mas ele ajuda, porque não se trata simplesmente de fazer uma síntese dos materiais. É interessante que se faça, sim, uma síntese das ideias que estão sendo discutidas nestes textos e no vídeo, para discutir esse tópico, esporte enquanto fenômeno cultural moderno. E ainda trazer um elemento que é a sua leitura, a sua interpretação e a sua crítica, né? Para você, como está esse esporte? Como é esse esporte? A partir do prisma, né, da visão desses autores, você vai ter uma compreensão, né, do que eles tratam, da forma como eles abordam. E como você vê isso? De que modo você interpreta isso, né? Como você lê esses textos e olha, conhece e tem verificado o esporte atualmente, né? Agora tem um carro, um caminhão fazendo uma zoação aqui na rua. Ai, gente. Fábio, comentários? Olá, Fábio. Oi, Luciene. É que eu estava aqui apanhando no Note aqui. Bom dia a todos e a todas. A proposição que eu e a Luciene fizemos é justamente essa, construir uma disciplina nessa perspectiva. Quando ela comenta realmente sobre a questão da resenha, não seria neste momento a questão mais adequada, mas sim, um reflexo, uma reflexão dos três textos apresentados e também da entrevista do professor Fernando Mascarenhas, que vamos ter que fazer essa reflexão para compreender o que é estes esportes que nós estamos falando, estes esportes, né? São vários, né? Mas principalmente numa perspectiva de compreender ele como um fenômeno social, contemporâneo, mas não podemos deixar de compreender o longo processo histórico até os dias atuais. Isso é importante, termos a compreensão, mesmo porque existe a prática esportiva, o esporte de lazer, e realmente o que é esse esporte olímpico, porque ele chega, o que é a influência do capitalismo nesses aspectos, né? O que foi as Olimpíadas antes da Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, né? Esses três textos vão trazer pontuações bem claras, né? Bem fáceis de se compreender. E o Fernando Mascarenhas vai também fazer uma análise, né? Mesmo porque ele é um professor que discute isso ao longo da sua carreira, nas suas pesquisas, nas suas orientações de mestrado, doutorado, de iniciação científica, sobre o que é esse esporte olímpico, né? O que é esse esporte também trabalhado, né? Que realmente sofre influência diretamente nas nossas aulas, quando fala assim nas nossas aulas, no contexto escolar, né? É isso. Eu acho que é uma leitura, é uma proposição muito interessante de estarmos discutindo neste momento nessa disciplina, tá? O material já foi postado lá no SIGA, agora falta o acesso de vocês, né? Vocês acessarem, fazer essa leitura para a gente poder construir essa avaliação, tá? É isso, Luciane. Bom dia, Cido. Então, eu só quero reforçar o seguinte, gente, que
Vou apresentar aqui de novo. Essas são informações que vocês têm, que está lá no SIGA, né, que está disponível para vocês. Estão visualizando aí já? Alguém? Alguém dá um feedback? Afirmativo, professor. Sim, Tá. professor. Então, olha, vejam aqui. A primeira avaliação é essa primeira resenha da qual a gente está falando, tá? E vejam que o prazo, tá? Dia 28/8. O material, ele já está disponível desde a semana passada. Então, quem já acessou, quem já olhou, quem já leu, já tem uma vantagem, digamos assim, né? Em relação a quem ainda não fez isso. Porque muitas vezes a gente não compreende só com uma primeira leitura, tá? Então, a gente faz esse reforço que vocês realmente acessem o material, se não fizeram isso ainda, e procurem fazer essa leitura atenta e já começar essa produção. Uma resenha, como eu disse, é um texto curto. O que seria um texto curto? Neste caso, nós temos 3 artigos e 1 vídeo, tá? E a resenha, ela é a respeito deste tema, né? Que é o tópico esporte enquanto fenômeno cultural moderno. O ideal é que você consiga, dentro de 3, 4, 5 páginas, expor as ideias que estão sendo discutidas no material. Por isso que eu disse que é uma síntese. E quando a gente fala síntese, mas também pede que vocês possam escrever ali as suas impressões, a sua interpretação, a sua crítica, é justamente nesse sentido que muitas vezes a gente usa o termo resenha, porque não se trata só de sintetizar as ideias dos autores, tá? E não se trata também de simplesmente copiar e colar. Copiar ideias do texto, dos autores, e colar num texto, tá? Não existe nada pronto nesse sentido, sabe? Não existe um texto que possa trazer para vocês assim, olha, esporte enquanto fenômeno cultural moderno. Que seja, que retrate, né, aquilo que está nesses 3 artigos e naquele vídeo. Então, é uma produção única, é uma produção de vocês, tá? Além dessa questão de também apresentar algo que é a sua interpretação. O modo como você vê esse fenômeno cultural moderno. Tá claro quanto a isso, sim, a resenha, o limite, né? O limite, né, que é um texto, como eu disse, curto, que vocês não vão apresentar. Sim, Maria Fernandes, são 3 artigos, tá? É que eu abri aqui várias abas, mas são 3 artigos. 3 artigos e o vídeo, tá? O vídeo não tá lá só para figurar, não. Ele tá lá para ser assistido também, para
para que vocês possam também ter aquela abordagem que é muito rica, muito interessante. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês também essa questão do vídeo. Porque ele está aqui disponível, né, no sistema, e quando você abre, estão visualizando aí? Afirmativo, professora. Quando você abre, por exemplo, aqui, né? Aqui no sistema você vai assistir ele assim, ó, nesse formato, certo? Mas você pode ir lá para, clicando aqui, você vai lá para onde ele está, né? Que é na plataforma do YouTube. E aí você consegue. Acho que aqui ele fica melhor para assistir, inclusive dá até para baixar. E dá para você expandir, né, tela inteira, bem mais interessante. O Rio de Janeiro cedia os Jogos Olímpicos do que assistir lá pela plataforma. Aqui também dá para expandir e tal, né? Mas eu digo que, em termos de acesso, de até poder baixar o vídeo, é melhor ir lá na plataforma YouTube, né? Mas é só clicar aqui que você consegue acessar por lá, né? Pelo aplicativo. Luciene, pelo sistema, pelo cigarro, ele está rodando numa boa. Não trava, não, nada. De fato, eu notei que esse problema estava acontecendo, né? Algumas dificuldades, enfim. Mas, como eu disse, se tiver ruim, né? Se não tiver uma boa qualidade, é só clicar e ir lá para a plataforma, baixar o vídeo, né? Porque tem como fazer isso lá pelo YouTube também, né? Pelo menos, eu não sei esse vídeo aqui, mas vários vídeos tem no celular, acho que aparece melhor. O Rio de Janeiro cedia então, são esses 4 materiais, né, que nós temos para produzir essa resenha do primeiro tópico, esporte enquanto fenômeno cultural moderno, tá? E nós faremos o seguinte, nesses dias agora, nós estaremos também postando o material dos outros tópicos, tá? Esses tópicos, né? Olimpismo e as possibilidades de democratização de acesso ao esporte de rendimento, e também o último tópico é justamente o que tem a ver com a produção do material didático, tá? Esse material que nós temos aqui no primeiro tópico, ele é basicamente uma introdução ao assunto. Sobre o envio dessa síntese, nós temos o sistema de envio direto pelo SIGA, tá? Vou mostrar aqui de novo para vocês. Acho que tem várias formas de envio, mas eu vou mostrar aqui a que seria a ideal. No SIGA, vocês têm um sistema que é... Estão conseguindo visualizar aí? Sim. Certo. Então, tá vendo aqui, ó, nós estamos aqui na tela principal, né, da disciplina, tá? Vocês visualizam aqui.
no caso de vocês, vocês visualizam, acho que é dessa forma também. Aí aqui, ó, no cantinho, né, opções, vai ter o quê? Caixa postal. Então, aqui vocês podem encaminhar, vejam os e-mails que vocês mandaram via SIGA, estão aqui, ó, na minha caixa. Tá? Aqui vocês podem o sistema de apresentação, ele fica com a tarja bem em cima das aplicações. Então, vejam bem. Nós temos aqui, ó, enviar mensagem. Aí, aqui, não é o e-mail, né? Aqui, por exemplo, você passa um nome aí para mim, alguém, um nome completo. Miqueias Filomeno. Oi? Miqueias Filomeno Ribeiro. Não estou entendendo. Ah, alguém estava falando outra coisa? Entendi. Estranho, peraí. Aí. Viram? Sim, Quando você digita o nome, vai aparecer, tá? E aí, o assunto, né? No caso, resenha, esporte, tá. Primeira avaliação, né? Aqui, tem que escrever alguma coisa, tá? Aqui, nesse campo da mensagem. Professores, encaminham a resenha. Senão, ele não aceita enviar. Aí, descrição, primeira avaliação. E escolher o arquivo. Aí, você vai anexar, né, o arquivo. O anexo cadastrado com sucesso. Então, você colocou para quem você está enviando, né? No caso, para mim e para o Fábio, né? A resenha, o assunto, o texto, preciso escrever alguma coisa aqui, pelo que eu me lembro, e anexar o seu arquivo e enviar. Você ainda tem aqui a opção, né? Desejo receber por e-mail uma confirmação da leitura desta mensagem, ou seja, no momento que eu, o Fábio, abrirmos, né, o e-mail, a gente vai conseguir acessar, vocês vão receber uma mensagem de que nós abrimos o e-mail, tá? E essa aqui é o que vai uma cópia para o seu também. Para o seu qual? Para o seu, sinceramente, eu nem sei como que ele se comporta, né? Porque a gente já tentou aquela vez, quando estava criando os contatos, ele enviava só aqui mesmo, dentro do próprio sistema. Ele não envia, por exemplo, para a caixa do e-mail institucional. E acho que nem para a caixa do e-mail que está cadastrado. Porque no cadastro de vocês ainda está o e-mail antigo, tá? Da maioria de vocês. Certo?
Então, é isso. Voltando aqui, digitar o nome, né? Não é o e-mail, é digitar o nome, aí vai aparecer a opção. Digitar o assunto, digitar uma mensagem, no espaço aqui de mensagem, e anexar o arquivo. E depois, por fim, enviar, que também quando você envia, vai aparecer alguma mensagem aqui, mensagem enviada com sucesso, tá? E a gente vai fazendo as conferências depois. Eu ainda não estou totalmente familiarizada com esse sistema. Eu não sei se ele gera, porque como nós cadastramos ali a avaliação, se ele gera no próprio sistema um link, uma forma de envio, tá? Na própria avaliação. Mas, enfim, esse é um caminho que vocês podem utilizar, que normalmente não vai ter erro. E por mais que essas informações que eu estou passando para vocês aqui pareçam ser até ridículas, de tão simples, mas eu tenho que fazer isso, porque outros colegas, às vezes, têm mais dificuldade. Inclusive, muitos não estão aqui assistindo agora, neste momento, né? Então, tem que fazer isso, tem que mostrar, vai aqui, vai ali, clica aqui, clica ali, enfim, né? Faz parte. Não são todos que conseguem acompanhar do mesmo modo que vocês que estão aqui. Tá bem? Bom, então, alguma dúvida, gente? Porque, por enquanto, parece simples. Eu quero ver mesmo são os textos de vocês. Depois. Porque dessa vez, gente, esse modo, né, esse trabalho remoto, ele está muito mais ainda na mão de vocês, ou seja, depende muito de vocês. Depende da forma como vocês vão ser disciplinados para acessar os materiais, lerem atentamente e produzir esse trabalho. Exatamente. Por isso que eu digo que não demorem, não fiquem deixando isso para a última hora, já teria que estar lendo os textos, já teria que estar trabalhando nesse texto, né? Tudo bem, no texto não necessariamente porque a gente só está falando isso agora, né? Detalhando melhor isso agora. Mas, para produzir um texto, bom, tem que fazer uma boa leitura. E muitas vezes só uma leitura não é o suficiente para você compreender, né, os conceitos. E tem mais uma coisa. O desafio para vocês agora é fazer uma produção individual. Tá? Eu estou lançando um desafio aqui, né, Fábio? Para que esta primeira resenha seja individual. Porque nós conversamos na semana passada a respeito da produção porque a gente tinha duas propostas, né? Que era, além da de resenha, que era a produção do material didático e o portfólio. E aí nós dialogamos, deixamos só o material didático e deixamos, inclusive, o material didático para produção de forma compartilhada, ou seja, em dupla ou trio até. Sim. Né?
Agora, essa primeira resenha, a gente pede que vocês façam individual. Sim, isto mesmo. Não vejo problema nenhum. Dá tempo de fazer uma leitura, né? 30 minutos num texto, aí no outro dia mais 30, aí no outro dia mais 30, né? Um são 10 páginas, outro 18, outro é 20. Rapaz, é 30 minutos cada releitura. Quem foram esses, Natiele? Então, eu acho que na TL eu não vejo problema nenhum. O nosso já chegou antes. Nosso já acho que chegou. O Luciene postou sexta-feira ou sábado, então estamos na frente. Deixa os outros professores para depois. Nós estamos na frente. Talvez nós sejam. É que quando a gente falou na semana passada que vocês realmente teriam que ser muito disciplinados, eu acho que vocês não tinham compreendido, né, essa lógica. Porque, de fato, a gente não tem a condição de manter, por exemplo, aulas nesse formato aqui, ficar dando aula aqui. Seria. Ó, tem 25 pessoas aqui na sala agora, né? Sendo que 2 delas sou eu e Fábio. Na turma tem 42 ou 43, tem 43 matriculados. Sim. As pessoas não podem estar aqui, por N razões. Então, quer dizer, a gente tem que... O sistema, ele tem esse fator, né? Esse fator que facilita, porque a gente consegue postar vídeo, coisas lá, né? Materiais para o acesso, mas o tempo do estudo, quem define, quem organiza, são vocês. Tanto que, lembra que eu falei que, olha, a questão de presença, ela não está sendo regulada, gente. Tá? Se você está aqui agora ou não, não vai fazer diferença para nós. O que vai fazer diferença para nós é que você acesse o material, que você estude, que você produza. E lembre que eu digitei lá no grupo, eu consigo, nós, né, Fábio e eu, conseguimos ver quem entrou, quem acessou, quem... o sistema, ele dá esse feedback para nós. Tá? Não vou contar a presença, obviamente, mas eu vou saber quem acessou, quem baixou o material, entenderam? É isso, é dessa maneira. E mais um detalhe ainda, que eu falei, né, na semana passada, e vou repetir, são só 6 semanas. É um sistema remoto. Aí vocês fizeram matrícula nessa disciplina, vários de vocês fizeram nessa, mas e em outras, né? Então, é trabalhar nessas disciplinas que vocês estão matriculados dentro desse curto período de tempo, né? E nós ainda tivemos a oportunidade na semana passada de conversar, vocês, né, falaram, não, professor, diminui aí, tira esse portfólio. Beleza, né? Estamos sendo bem razoáveis. Vão ser 3 produções, né? Mas... Luciene, você falou relatório de acesso à turma. Aí me deu o trabalho enquanto você está falando, para a gente já deixar bem claro, para na última hora não vir pessoas, uma semana, eu estou falando uma semana antes. E uma semana depois, as pessoas virem dizer que não conseguiu
Teve pessoas que teve um acesso no primeiro dia de aula, até agora. Nem agora está acessando, neste momento, a disciplina. Agora, teve pessoas com 15 acesso, 12 acesso, 9 acesso. Teve gente que até agora não acessou nenhum arquivo, então não pode dizer que é difícil, é complexo, que é muito texto, que o vídeo não deu para entender, porque não teve acesso ainda. É claro que teve pessoas com 4 acessos aos materiais, quer dizer, 4 acessos é 3 textos e o vídeo, né? Mas tem uma boa parcela que até agora não acessou nenhum conteúdo. Nenhum conteúdo. É claro, nós temos pessoas que acessaram 26 vezes já o nosso planejamento, o sistema, tá? O fato de acessar 26 vezes não quer dizer que acessou todo o documento. Tem gente que acessou 26 vezes o planejamento, só que no conteúdo teve 2 acessos só. Então, isso não é uma coisa... Estamos falando de 42 inscritos na disciplina matriculada e 33 que acessaram só. Então, está faltando aí mais um restante que ainda nem na disciplina acessou. Nem no SIGA entrou. Né? A gente é o que tipo de coisa. Eu já trabalhei na UAB, a coordenação de curso, todo mês, cobrava dos professores o acesso, dos acadêmicos os acessos, para dizer assim, olha, professor, faz 45 dias que você não aparece no sistema, tá? Nem responder mensagem. Idem agora, e tinha acadêmico que durava o semestre inteiro, acessava no primeiro dia da aula, na UAB, e na última semana que acessava. Aí falava que todo o conteúdo estava difícil, não estava entendendo. E a gente ia lá acessar para saber quem era esse acadêmico que não compreendeu. Aí o relatório saía acadêmico por acadêmico. Aqui tá aqui, ó. Ainda não acessei a lunetinha ali para ver o que foram os acessos, de que documentos. Que o fato também só de acessar não quer dizer que está estudando, baixou, ou, né? Tipo agora, o primeiro que eu peguei só diz assim, acesso no dia 12/8, só, nada mais. Em compensação, quando você vai lá com 26 acessos, entrou na turma virtual, entrou na turma virtual, entrou na turma virtual e vai, né? Aí a gente vai vendo, né? Esporte contemporâneo, acessou agora pegou mais um detalhe, não tinha visto. Acessou o arquivo História da Dança, História da Dança, o parte 2, e texto 3. Então, quer dizer, é um relatório da vida acadêmica. E aí a gente vai ver quem entrou na nossa disciplina. Ainda vamos ter esse relatório. Então, a gente está falando aqui, avisando que semana que vem tem uma atividade a ser desenvolvida. Aí o acadêmico vai dizer, eu não consegui, o sistema caiu. Bom, aqui tem a conta-prova, né? Esse é um ensino que nós estamos falando de uma proposição. Então, não é só eu e Luciane estarmos reunidos toda quarta-feira aqui, das 10 ao meio-dia. Aí tem gente que fala, mas estamos dando uma enrolada. Não, estamos aqui justamente para desenvolver essa disciplina nessa plataforma. Agora vai de vocês. Diminua um pouco o Face, o Instagram, e outras coisas. Neste momento é um momento de estudo. Coloca uma musiquinha, tem várias páginas de terapia alternativa, música de relaxar para você fazer a leitura. Se não consegue, coloque um funk, coloque um sertanejo e vai embora. Teve alguém que entrou na sala hoje e estava no 12, né? Não vou falar que foi Matheus, hein? Cada um utiliza o seu método aí de concentração. O Cídio está perguntando, Luciene, a resenha é para enviar ou para apresentar em aula? Cito, essa resenha tem uma data, tá? Que é o dia 28. É a primeira avaliação, o envio da primeira avaliação, essa resenha, tá bom? Mas o vídeo está sendo gravado, mais tarde eu vou disponibilizar lá no sistema, tá?
E aí, quem perdeu, porque, olha, eu expliquei 3 vezes já, não vou repetir. Aí, isso que a gente explicou, mostrou esse passo a passo hoje, tá? Vai ficar disponível no vídeo, tá no sistema, né? Para vocês, inclusive, que entraram na reunião, mas não conseguiu acompanhar todas as informações, assim como para aqueles que não estão aqui, né? Que não puderam estar aqui, e que possam acessar também essas informações. Uhum. É só isso mesmo, professora? É só isso. Beleza, então. Alguém tem alguma dúvida? Olha, vocês certamente não estão habituados comigo, acho que a maioria também já está mais habituado com o Fábio, mas eu não me importo de responder aquilo que vocês entendam como perguntas bobas. Não, eu disse para vocês, eu fiz uma apresentação sobre o passo a passo, como fazer certas coisas, e para alguns é fácil, pegou já na primeira, mas tem outras pessoas que não. Cada ser, cada indivíduo, cada pessoa tem um ritmo e uma capacidade de, não é que é menos inteligente ou mais inteligente. Cada pessoa tem um ritmo, tá? E aí eu não vou, eu posso brincar, a gente faz essas brincadeiras aqui, de, não entender, mas não, a gente respeita cada uma das pessoas, tá? E compreende desta maneira, cada um tem o seu ritmo. Agora, é como o Fábio disse também, né? Nós somos professores e estamos aqui na disciplina acompanhando esse processo, disponibilizando esse material para que vocês façam esse trabalho. Esse momento aqui também é para tirar dúvidas, seria até para discutir questão de conteúdo também, no texto, né? Mas, enfim, como o próprio Fábio disse, a maioria nem acessou. E nós temos essa ferramenta, né? Nós temos como fazer esse acompanhamento e ver como cada um está se desenvolvendo, ou seja, pelo menos como cada um está acessando o sistema, né? Com que frequência, se está baixando o material. A gente também considera isso. Você falando sobre a proposição nossa, de a gente estar aqui discutindo, que a gente está aqui se prontificando. Tudo bem que é todas as quartas-feiras, né? Para isso foi criado um grupo que pode tirar algumas dúvidas ali, apresentar, pode enviar e-mail para a gente, para questionar. Só como um exemplo, estou trabalhando com a disciplina Aprendizagem, Desenvolvimento Humano e Crescimento, né? Crescimento e Desenvolvimento Humano, lá na turma de Luciara. Me prontifiquei porque, né, lá é uma outra concepção de formação, é pelo PAFOR, era no período de férias, né? Um pessoal adulto, pessoas com idade de 65 anos fazendo o curso, isso é interessante para a gente compreender, ver o que é uma formação, um programa, né? Pessoas que têm vontade de ter realmente um ensino superior, né? Lá eu estou tendo 2 vezes na semana aulas, e diferente daqui, estou explanando algumas coisas, discutindo, mas, porém, todos estão acessando o material, estão impresso, né? Alguns, nós temos 8 indígenas na turma, para você ter uma ideia, e para o pessoal ter ideia, 8 indígenas. Alguns estão deslocando, porque na aldeia não tem a internet boa, estão indo no horário de aula lá no campus da universidade, mesmo não tendo aula presencial, aproveitando em salas diferentes cada um,
o que vão, mesmo os moradores de Luciara que não estão conseguindo ter acesso às nossas aulas virtuais, vão ter uma sala separada para cada um. O campus assim, o núcleo lá está disponibilizando isso. Então, eu vejo a importância desta formação para eles, a relevância que eles estão dando. E não estão como a turma aqui, estão com 3 disciplinas. Né? Então, e aí a gente está falando de uma outra perspectiva realmente de pessoas, não que daqui ninguém trabalha, mas eu falo do deslocamento, de sair da aldeia, andar quase 40 quilômetros, ir assistir a aula, depois voltar à noite, e lá está sendo à noite, sendo que durante os períodos de férias era durante o dia. Está sendo à noite por conta do pessoal que trabalha. Já não é uma realidade nossa daqui. Eu sei que tem uma boa parcela dessa turma que trabalha, mas nós estamos trabalhando num período que, se tivesse aula presencial, estaria acontecendo lá no campus, né? Então, pessoal, eu vejo que vocês precisam criar um cronograma de atividades. Né? Como eu falei, 30 minutos, 20 minutos que você fizer uma leitura, não entender, daqui a pouco você volta 10 minutos. Você vai pontuando e vai escrevendo o que você entendeu. Vai para o vídeo. Você pode buscar outros textos para referendar. Não quer dizer que o que eu e a Luciene construímos é único e verdadeiro e acabado. Não pode. Não, você pode buscar em qualquer momento qualquer texto. E olha, nós estamos hoje falando de uma internet. Quando eu falo de internet, de documento disponibilizado, não era a minha formação e na formação de Luciene, que a gente não tinha essa era digital, era tudo impresso, você tinha que ir na biblioteca, tinha livro que tinha um livro disponibilizado para quase 300 acadêmicos e aquele livro era para todo mundo fazer a leitura. Lá na biblioteca, você tinha que ir lá. Então, hoje você joga esporte, fenômeno social, contemporâneo, você acha N artigos de vários autores fantásticos, que o qual nós estamos falando, Fernando Mascarenha, Kátia Rubio, né? Entre outros e outros que vão falar sobre essa questão. Então, vamos criar um cronograma, sabemos que tem outros professores também cobrando, mas são leituras. E leituras a gente tem que arrumar um tempo, né? Estou falando isso por experiência, quando a gente está no mestrado, no doutorado, está aí Luciene. Esse livro é para a semana que vem. Aí você fala, putz, o que é isso? O que eu vou ler? Você lê um livro de 200, 300 páginas para discutir em sala de aula semana que vem. E coisa, né, Luciene, que muitas vezes a gente nunca ouviu falar. Eu, por exemplo, no mestrado, nunca tinha ouvido falar de um filósofo alemão chamado Karl Popper, né, Karl Popper, que ele vai relativizar toda a ciência, vai dizer que se todos os cisnes são brancos, a ciência pode ser derrubada, porque apareceu um cisne negro, acabou. A teoria é que todos os cisnes são brancos. Então, assim, até você compreender isso, porque ele fala isso, não é uma tarefa fácil. Não é uma coisinha da noite para o dia. Mas é justamente, nós estamos discutindo o esporte porque vocês já tiveram várias disciplinas de esportes, inclusive até fundamento de esporte, história da educação física. Não é algo novo para o pessoal que está lá no primeiro semestre, vocês estão no 5º semestre. Já tiveram lutas, já tiveram danças, vocês já tiveram atividades atléticas, aquáticas, ginástica, sociologia, filosofia, psicologia, prática 1, 2, 3 e 4. Então, não é nada novo. Nada. Tudo bem que a gente tem que relativizar um pouco que há estudantes aqui do 3º semestre, né? A gente sabe disso. E a gente também vai entender alguns limites neste caso. Mas foi muito bem lembrado pelo Fábio que existem vários outros textos, né? Quando a gente seleciona alguns, significa que esses sejam a verdadeira concepção, né, sobre esporte moderno. Não, tem muitos outros textos por aí, né? Mas nós, enquanto professores, a gente tinha que selecionar algo para apresentar a vocês, para vocês conhecerem, né? Mas a resenha é sobre o tema, tá? Eu destaquei bem, é este tema. E vocês têm
este material aqui como aporte teórico, né? Jonas, não, uma estrutura não. A gente trabalha qualquer texto, seja resenha, seja resumo, seja um artigo, ele tem que ter o início, o meio e o fim. Ou seja, uma introdução, um desenvolvimento, não é o formato comum, tá, da resenha. Você não divide em tópicos uma resenha, tá? Mas o texto tem que ter uma introdução, né? Texto, a introdução do seu texto, certo? Não estou falando tópico, porque colocar tópico é fácil, mas não é o padrão resenha. Resenha a gente só coloca o tema, o nome, o seu nome, né? E descreve ali os materiais que você usou como referência, e pode ser tanto no início como lá no fim, tá? E desenvolve um texto que tenha uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Entenderam? Ainda assim, eu posso até buscar alguns modelos, assim, modelo, não o texto, né, de texto, mas o modelo de resenha, formatação. Mas é basicamente isso. É, pelo menos, beleza, é isso que eu ia perguntar agora, e aí? Beleza, compreendeu? Né? A sua pergunta, ela é pertinente e serve para todo mundo mesmo. Depois eu posso mostrar para vocês. E como eu disse, né, o padrão resenha, ele é texto curto. Não é aquele texto de 10 páginas, enfim. Que aí já seria um formato artigo, né? E aí, minha gente, mais questões? Essa semana, eu e Fábio já vamos também postar os materiais que já são para o próximo tópico, tá? Então, quer dizer, quem já está adiantado, quem já está lendo, né, quem já está lendo esses materiais do primeiro tópico, logo já vai poder também acessar os materiais do próximo tópico e, enfim, né? Mas, neste momento agora, o nosso foco principal é justamente vocês entenderem essa dinâmica de trabalho, também acessarem esses materiais do primeiro tópico, fazerem, e também, olha, gente, hoje é dia 19, é 9 dias, né? 9 dias, uma semana, praticamente, para trabalhar neste primeiro tópico e produzir essa resenha. E vai ser tudo rápido dessa forma. Quero relembrar sempre para vocês, são só 6 semanas. Então, não adianta protelar, e o Fábio falou muito bem. Precisa estabelecer um cronograma, um sistema de trabalho, um planejamento diário de estudo. Senão, tende a virar, exatamente, Maio, 9 dias, né?
hoje é dia 19, o primeiro trabalho, né, a primeira avaliação, a primeira resenha é para o dia 28. Eu não sei se eu fiz a conta certa, se é 9 dias mesmo, não, tá? É dia 28. Dia 28. O envio da resenha. Essa primeira, né? E é isso, vocês... a gente reforça essa orientação. Estabeleçam uma agenda de trabalho diário, tá? Todo dia eu vou pegar de tal hora a tal hora para estudar os materiais das disciplinas que eu estou fazendo agora, né? Senão tende a concentrar tudo para em cima da hora e não dar conta de produzir ou produzir uma coisa muito ruim. E aí nós estamos aqui também para avaliar, né, e dizer, olha, não, sinto muito, mas isso que você escreveu está tão muito fora, né, daquilo que foi trabalhado, especialmente nos textos. Gente, mas é nosso trabalho, né? A gente tem que dar esse feedback para vocês. Faz parte. As nossas horas e horas e horas de estudo, e olha, o Fábio relembrou aí nossos tempos passados, nós estudamos na década de 90 na graduação. A gente tinha que ir na biblioteca, não existia celular, gente, não tinha nada disso, né? Nem era... Com certeza, a maioria, boa parte de vocês, né? Boa parte, acho que tem alguns que são um pouquinho mais velhos aqui. A maioria, acho que nasceu o quê? Eu entrei no meu curso em 1990. 90 mesmo, tá? 90, o ano 90. Quem aqui nasceu em 90? Eu aposto que muitos O aqui. Cido já era avô. Não exagera também, né? É. Vários de vocês aqui nasceram em 90, 91, 92, não é? É verdade, né? Eu estou falando aqui de 90, mas na verdade muitos de vocês nasceram em 2001 mesmo, né? Já estamos em 2020. É isso aí. Ou seja, quando vocês nasceram, eu já tinha, acho que 10 anos de profissão. Então, gente, nosso trabalho é esse, tentar orientar, tentar dar o feedback para vocês, mas como é tudo muito rápido, né? Infelizmente, o que a gente tem a fazer agora é justamente isso. Dizer, olha, não deixa para depois, não deixa para depois, não deixem para depois. Acessem o material, façam a leitura, vão trabalhando nesse texto para, no dia 28, conseguir postar um texto bacana. Quem é o de menor? Qual é o nome da pessoa? Respeito, ó.
Respondam aí para mim. Quem é o de menor? Fábio. Fábio, você é das antigas também? Também é da faixa dos 40? Ah, mas é mais novo do que eu. E do que o Fábio. O Fábio é mais velho, o Fábio, professor, né? É mais velho do que eu, né, Fábio? Eu acho que é. Sim, acho que eu completei dia 30, 52 anos, dia 30 de junho. É, eu vou fazer 49. Só que você, em termos de graduação, você formou antes. Você entrou em 90, quando você estava saindo, eu estava entrando. Na verdade, eu era para ter concluído o curso em 91. É que, quando a primeira vez que eu fiz vestibular, não era bem dizer a educação física que eu queria, né? Então, demorei um tempinho para... Não, pior Não que tem como. eu não sou fundadora. Quem fundou mesmo, né? Foi o Gilmar. O Gilmar, sim. Esse sim. Na verdade, tem um grupo de professores que estavam desde o início aqui, de menor. Era professor Gilmar, professora Beleni, que não faz mais parte, Lene, a professora Sueli, nós estávamos aqui nesse período. Luciene estava lá em Tangará com um curso de educação física também lá. Tudo isso. Então, mas Gilmar, Beleni, Lene e Sueli eram os professores efetivos aqui do campus de Cáceres. Lene também. Lene ela já estava no curso em 94, quer dizer, 94. Mas não, assim, não Nemate, né? Não Nemate. Mas o curso mesmo, gente, foi em 2006. Vocês falam assim, parece que o curso tem 40 anos. Não, o curso foi em 2006. Na verdade, o curso era para ter começado desde 2003, né, Luciane? Demorou 3 anos para ser implantado realmente. Por falta de recurso, de estrutura, e entre outras situações. Não é como o pessoal pensa em abrir curso hoje. Abriu, acho que tá bom, não. Foi uma batalha. Gente, ó, se não tiver mais nenhuma questão em relação à disciplina, eu vou parar a gravação, porque também ninguém merece depois ficar vendo o vídeo achando que vai ter conteúdo e a gente está aqui batendo papo, né? Já. Tá? Uhum. Não tem mais. Verdade. Se não tem mais dúvidas, eu vou em relação ao conteúdo e. É verdade.